o conceito da diferença de abordagem entre ter mais tempo na sua vida ou mais vida no seu tempo. Né? E a qualidade do tempo que você fala. Isso, também. Eu opto pelo segundo. Eu estou mais preocupado em ter mais vida no meu tempo do que mais tempo na minha vida. E eu acho, Duda, que o mundo digital trouxe muito mais tempo para nós. Muita gente fala, mas como é que eu vou estar no metaverso se eu tenho mal eu tenho tempo para uma vida, eu vou ter duas, né? Mas se a gente pensar, eu antigamente escrevi uma carta para mandar uma mensagem para alguém, carimbar, botar no envelope. Torcer para ela chegar, ela pegar. Torcer para ela chegar, levar no correio, tá certo? Agora eu mando a mensagem imediatamente. Antigamente eu tinha que comprar alguma coisa, tinha que sair de casa, pegar o carro, né? Agora eu faço de casa. Antigamente tinha que ir até o banco tirar dinheiro, agora tem o caixa eletrônica espalhada no mundo inteiro. Então, a gente tem que entender que nós estamos ganhando muito tempo, Sim. Né? Tempo que era gasto com burocracia, com esforço. Podemos ganhar. E esse tempo dá para aproveitar fazendo mais coisas, mais vida no seu tempo, já que o tempo, de alguma maneira, está sendo otimizado pela tecnologia, né? Mas aí demanda mais autodisciplina, mais... porque a gente tem que ser senhor das nossas vontades. Porque o nosso smartphone, por exemplo, o próprio aplicativo está competindo o tempo todo. Agora eu estou tentando fazer o máximo para me concentrar em você. Tem pessoas comentando coisas, eu estou curiosíssimo para ler os comentários, mas eu sei que ainda mais você que fala num volume de informações relevantes muito, muito alto, então não dá para perder o papo. Então eu estou aqui com as minhas anotações, é tudo misturado ao mesmo tempo. Eu vejo isso também criando a minha filha. Eu tô agora, a minha filha vai fazer 4 anos, agora ela ganhou um tablet por recomendação da escola. Então, na escola, a gente tem que colocar um tablet para ela aprender a mexer dentro da escola. E está tudo competindo pela nossa atenção ali. Todos os aplicativos estão competindo entre eles. O próprio sistema operacional ali também está competindo com os aplicativos. Exato. A tecnologia te deu 2 esposas. Agora, além da Sabrina, tem a Satiko. É isso? Você é a avatar híbrida da Sabrina. E eu finalmente vou lançar o meu. O meu vai estar em breve. Vai lançar também, ótimo. Então, dia 19, né? Dia 19 vai sair o Ed. Eu também não posso falar muito sobre ele, porque ainda não está. Então. A gente vai fazer uma contagem regressiva, vai fazer um charme ali. É verdade. Mas olha, eu acho que você, que ainda é tão menino, né? tão jovem, você realmente... Vou fazer 40 anos ano que vem. Então, eu tenho exato, muito jovem se você pensar que as pessoas estão vivendo hoje 90 a 100. E quando você chegar a 90, talvez seja 120. A gente tem que entender isso. Que também tem um processo de alongamento, né? Que, de alguma maneira, seus telômeros não estão se encurtando tanto quanto os meus, tá certo? Então, você vai viver realmente muito mais. Então, tem tempo. Eu acho que se você puder, se a minha experiência puder servir de lição para você, eu diria o seguinte: não faça nada diferente do que você faz, dedique-se a tudo que você se dedica, só preste mais atenção. Ou seja, o tempo, ele é uma coisa um pouco a gente não percebe que tem que perceber. A passagem do tempo é uma coisa deliciosa, entendeu? E se a gente está muito ocupado e muito distraído com um monte de coisa, dificilmente a gente vai aproveitar o tempo como eu estou dizendo que a gente devia aproveitar. Então eu tive já muitas situações na minha vida anterior, pregressa, não numa outra, na mesma vida, mas antigamente, onde eu lembro de ter uma passagem espetacular, como estar dentro da Catedral de Santa Sofia, na Turquia, com meu filho, e não estar prestando atenção no olhar do meu filho olhando a Catedral de Santa Sofia. Eu estava lá preocupado com coisas da empresa, do trabalho, do escritório, ou se tivesse um celular na mão, estaria olhando as mensagens. Ou seja, de alguma maneira, exige sim uma disciplina da nossa parte de tempo de plantar e é tempo de colher. É tempo de cuidar das coisas do negócio, é tempo de cuidar da família. A gente tem que ter essa capacidade seletiva do tempo, porque a gente tem que prestar atenção, você tem que olhar o olhar da sua filha. Senão, quando ela tiver 16... Isso é uma das coisas mais deliciosas que tem. Você falou na hora, eu fiquei viajando, vendo o olhinho dela, assistindo as coisas, aprendendo as coisas. Isso não tem preço, né? Isso é uma das maiores tesouros que tem. Isso já é o metaverso. Isso já é o olhar um outro mundo através do olhar de outro, né? Então, assim, é impressionante como a gente tem... Tudo o que a tecnologia está nos dando agora, a gente já tinha ao nosso redor
através do ser humano e não estava aproveitando tanto. Então, por isso que eu digo, acho que prestar atenção, né? Prestar atenção no gesto das pessoas ao seu redor, prestar atenção no sorriso da sua mãe, que tem um sorriso lindo, ou seja, prestar atenção nas coisas é que faz o tempo ir mais devagar, é que faz marcar mais o tempo. E aí você vai, então, conseguir dizer, eu vivi, né? Porque senão vai passar muito rápido, entendeu? E o ingrato também é que quanto melhor o momento, quanto mais prazeroso, mais rápido o tempo passa também, né? Quando você está, sei lá, tô sendo estrangulado por um troglodita no treino de jiu-jitsu, aqueles 10 segundos demoram uma eternidade, não passa nunca. Agora, quando eu estou brincando com a minha filha, ela está dando uma gargalhada, isso voa também. Isso é ingrato, né? Bom, é que você também pegou duas situações bastante dramáticas em ambos os lados. Mas eu tenho a impressão de que se você começar a treinar a você mesmo, de prestar atenção nesses momentos agradáveis, eles passam mais devagar. A atenção faz o tempo diminuir a velocidade. É porque a gente presta atenção em mais detalhes, né? Isso, exato. Então, pelo menos é uma sensação que eu tenho hoje de que eu não teria feito nada diferente do que eu fiz na minha vida até hoje, apenas teria prestado um pouco mais de atenção em alguns momentos. Não, mas ainda dá tempo, né? Não, claro que dá. Mas eu estava viajando também numa entrevista recente sua, falando sobre a qualidade dos serviços no Brasil, já que o brasileiro ele tem um calor humano muito grande. Antigamente, a excelência nessa prestação de serviços era muito aquém, é muito inferior a serviços nos Estados Unidos, na Europa e tal, e que agora essas coisas estão se invertendo numa velocidade muito grande. O serviço lá nos Estados Unidos está caindo muito, né, normalmente, e a gente está conseguindo evoluir os serviços aqui e, ao mesmo tempo, manter o calor humano. E acho para que lado você acha que está indo esse novo? Eu acho que os serviços eles vão crescer muito, né, nessa nova economia do futuro. Sem dúvida. Eu acho que nós estamos num momento do mundo que está, de alguma maneira, conseguindo integrar o high-tech e o high-touch, né? Esses dois universos eles estão se unindo, porque antigamente um garçom no Brasil brincava, falava de futebol na sua mesa, tal, depois trazia a Coca-Cola Diet em vez de normal. Não, nem e no Rio de Janeiro, o cara pensa, você vê na cara dele, podia estar na praia, estou aqui atendendo esse cara. Exato. Né? Então havia esse lado que era assim, era um high touch sensacional que o brasileiro sempre teve, né? Naquela atenção, naquela simpatia, mas o profissionalismo ficava um pouco a desejar. Agora eles vêm com aquele tablet, que ele toma nota se é com limão ou sem limão, se é com cubo de gelo, sem gelo. Então, você consegue, no Brasil, unir a tecnologia que faz com que os erros diminuam, não é? E, por outro lado, ele vai continuar perguntando o seu time, vai tirando sarro, vai contar a última piada. Então, nós estamos, com a tecnologia, agregando competência àquele bom humor, àquela simpatia. E nos Estados Unidos, que sempre foram muito mais profissionais, eles falavam a mesma frase para qualquer pessoa que entrasse de um jeito treinado muito bom. De alguma maneira, eu tenho a impressão de que lá a perda da produtividade se dá por razões geracionais e não mais por razões apenas de que não estão olhando a tecnologia, não. É que eles estão um pouco enfadados. Novamente, aquele assunto de que se eu não vejo relação entre esforço e recompensa, eu não vou me esforçar, não é? E aí você tem uma juventude inteira, uma nova geração. Por que quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente fala assim, como eu queria ir num restaurante tem garçom velho, né? Porque você tem hoje aquelas meninas que servem você, né? E que não presta atenção em nada, e traz tudo errado, ou demora, e que tem ainda o nariz em pé, tem uma soberba, acho que estão fazendo um favor de atender. É claro que não é em todo lugar e não é assim, é apenas uma caricatura. Mas estou dizendo, realmente houve um decréscimo da atenção e da dedicação em função da perda da relação entre esforço e recompensa. E isso, claro, é geracional, já deve passar. Uma coisa que pouca gente talvez pare para pensar é que, assim, uma geração bem-sucedida acaba mimando seus filhos. Tem aquela coisa, filhos mimados, não é?
acabam não tendo o mesmo sucesso, o mesmo reconhecimento e o mesmo esforço da geração anterior. Por isso acabam não sendo vencedores como a geração anterior. Por isso não mimam seus filhos, que estarão se esforçando muito mais para terem ou serem alguma coisa. Então, pai loser, filho winner, pai winner, filho loser. E isso acontece o tempo inteiro, não é? A gente vê aquela isso acontecendo. expressão também que é tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes, e aí... É isso, é o ciclo. Por isso que eu digo que é apenas uma questão de em que geração você caiu, qual foi a sorte ou o azar. E às vezes não é só a geração, não. Você pega, por exemplo, os millennials na China neste momento, tão louco para comprar roupa de grife, para viajar de primeira classe, para comprar carro do ano, enquanto que no Ocidente os milênios estão a fim de ser e não ter, estão mais preocupados com o fim do mundo que com o fim do mês, porque alguém já cuidou do fim do mês deles, né? Estão dispostos a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto. Por quê? Porque alguém arruma o quarto para eles. Então, esta geração aqui teve uma geração X bem-sucedida que lhe deu essa perda de sensação de esforço e recompensa. Na China, por outro lado, os pais dos milênios passaram fome. E em função da rapidez da evolução da economia, eles agora querem consumir e comprar tudo. Então, a mesma idade em locais distintos tem diferentes ambições. Total. O sistema de lá também, da China, é uma coisa muito... É difícil entrar nisso sem entrar em polêmica, mas o sistema lá não é muito, digamos assim, aberto às demandas da população. Eles têm uma menos liberdade para escolher o que consumir, e é muito dirigida a economia de lá. Isso aí também deve deixar eles mais, assim, tipo, dentro do que eles podem consumir, também é o que... deve ser, olha, eles se sentem mais... Eu diria que não, porque lá, longe de ser uma visão comunista, é quase que um capitalismo de Estado, né? Ou seja, onde todas as empresas podem crescer, mas tem que ter como sócio o Estado, o governo. Você tem a chance de comprar tudo. Você vai a Xangai ou a Beijing, você tem as maiores grifes do mundo e todo mundo comprando e consumindo, filas nas lojas Louis Vuitton. Ou seja, você tem realmente um consumo desenfreado, fruto de um novo richismo. E isso não no sentido pejorativo, no sentido de dizer, se as pessoas não tinham acesso a isso, agora querem consumir. É natural e é humano. E o terceiro mundo, se a gente vai numa loja da Louis Vuitton em Paris, você não vê franceses na fila. Você vê asiáticos, russos, brasileiros, você vê outro tipo de gente que agora começou a ter acesso a bens e, portanto, ainda é algo novo, é novidade, vamos dizer assim, né? Segundo assunto que é importante também, para conversando, já que tem gente nos ouvindo, é que, como eu falei antes, eu valorizo muito o indivíduo. Não é porque a gente fala dos millennials que todos os millennials de 18 a 38 são iguais. A gente conhece muito millennial com um pai bem-sucedido que quis, inclusive, ser mais relevante que o pai e que lutou desesperadamente. Como também há pessoas que foram filhos de pai losers e que continuam cada vez mais curtindo ser um loser. Mas quando a gente fala assim em termos genéricos, a gente caricatura muito, mas claro que há exceções, não é? E essas exceções têm de ser valorizadas. Por quê? Porque é muito mais difícil a uma pessoa fazer um esforço rodeado de quem não se esforça, do que você viver num mundo onde todo mundo se esforça e aí você é compelido a se esforçar. Então, eu hoje dou muito valor à geração Z, à geração Y, os millennials, etc., exatamente porque as pessoas que destas gerações estão se esforçando merecem um reconhecimento ainda maior do que os da minha geração.